E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Enquanto o modesto Velo Clube celebrou um marco histórico ao embarcar em sua primeira viagem aérea para disputar um jogo fora de São Paulo, o tricolor paulista viu sua jornada em Brasília se transformar em um duro alerta. Sob o comando de Luiz Zubeldia, o São Paulo pareceu dar passos para trás em vez de avançar. Depois de um revés com um time reserva contra o Red Bull Bragantino, a equipe utilizou o Mané Garrincha como casa para encarar adversários teoricamente inferiores. Mas em duas partidas contra Inter de Limeira e Velo Clube, o São Paulo não conseguiu vencer nenhuma. Um empate sem gols contra a Inter, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, seguido de um eletrizante 3-3 diante do Velo Clube, deixaram um gosto amargo. Faltando 3 rodadas para o fim da fase de grupos do Paulistão, o tricolor ainda está bem posicionado para avançar às quartas de final. No entanto, o sentimento predominante entre os torcedores é de preocupação. O próximo compromisso é um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, e a impressão é de que a equipe perdeu a pegada que demonstrou recentemente ao vencer o Corinthians por 3-1. O time que superou o rival com autoridade no Morumbi pareceu irreconhecível em Brasília. Diante do Velo, Zubeldia optou por uma escalação próxima da ideal, incluindo o quarteto ofensivo, mas não obteve a resposta esperada. Lucas Moura e Oscar tiveram atuações apagadas, enquanto Luciano e Caleri tentaram carregar o setor ofensivo. Luciano brilhou com 2 gols, enquanto Caleri, mesmo atuando apenas 45 minutos, contribuiu com uma assistência importante. As jogadas de gol tiveram construções bem trabalhadas, com participações de Oscar, Enzo, Patrick e André Silva. Mas o que se viu do outro lado foi um time defensivamente exposto, algo que tem sido recorrente. O São Paulo sofreu 3 gols diante do Velo, um deles originado de uma falha do goleiro Jandrei, que colocou Cédric em uma situação difícil. A defesa tricolor, que já levou 10 gols em 9 jogos, é uma das grandes preocupações do torcedor e da comissão técnica. Zubeldia tem utilizado o Campeonato Paulista como um período de experimentação, buscando consolidar um modelo de jogo. Contudo, a insistência em jogadores mais experientes e a falta de espaço para jovens talentos podem comprometer a evolução do time no curto prazo. A instabilidade fica evidente com a falta de vitórias recentes. Agora, o desafio contra o Palmeiras se torna ainda maior. O rival venceu a Inter de Limeira por 3-0 fora de casa e precisa do triunfo para seguir vivo na competição. O clássico promete ser um teste de fogo para um São Paulo que precisa reagir. Apesar de estar apenas no início de seu trabalho, Zubeldia e sua equipe já enfrentam questionamentos. O torcedor não exige um time impecável, mas espera ver progresso e uma equipe competitiva. Os jogos em Brasília, porém, demonstraram justamente o contrário. Se dentro de campo a equipe não correspondeu, fora dele a pressão começa a crescer. Dirigentes e torcedores aguardam uma resposta rápida, pois a temporada será longa e recheada de desafios. O Paulistão pode até servir como um período de testes, mas cada tropeço alimenta dúvidas sobre a capacidade do time de competir em torneios mais exigentes. A próxima prova será dura, e um resultado ruim no clássico pode aprofundar ainda mais as incertezas. A evolução prometida por Zubeldia precisa ser demonstrada dentro de campo. Sem solidez defensiva e com dificuldades para manter resultados, o São Paulo corre o risco de perder o embalo justamente quando mais precisa. O tricolor ainda tem margem para ajustes, mas o tempo é curto e os próximos confrontos são decisivos. Se não houver uma resposta rápida, as dúvidas podem se transformar em crises. Brasília ficou para trás, mas os fantasmas que surgiram por lá continuam assombrando o tricolor. O duelo com o Palmeiras será um divisor de águas, e a resposta dentro de campo definirá se o time pode retomar seu melhor futebol ou se a turbulência continuará. Os próximos dias serão intensos no CT da Barra Funda. O São Paulo precisa encontrar soluções,
ajustar a defesa e reencontrar o brilho ofensivo. O torcedor espera uma reação, e o elenco precisará mostrar força mental para superar esse momento. No Allianz Parque, o tricolor terá a chance de dar uma resposta à altura de suas ambições na temporada. Um bom resultado pode mudar o clima e renovar as esperanças. Caso contrário, a pressão sobre os Zubeldias só aumentará. O São Paulo tem qualidade, história e um elenco capaz de desempenhar bem. Agora, precisa provar isso dentro de campo e afastar as dúvidas que pairam sobre a equipe. O Paulistão ainda permite ajustes, mas a paciência tem limites e o torcedor espera respostas imediatas. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A janela de transferências no futebol brasileiro sempre é recheada de especulações e movimentações intensas, mas uma possível contratação pode mudar completamente o cenário no São Paulo FC. A notícia que vem circulando com força nos bastidores é sobre a chegada de Germancano, o artilheiro argentino que conquistou o coração da torcida do Fluminense com suas constantes atuações de impacto. O atacante de 35 anos pode ser o nome que faltava para reforçar o setor ofensivo do tricolor paulista, e as conversas já estariam em estágio avançado. Germancano tem sido uma referência no futebol brasileiro, com um histórico impressionante de gols tanto no futebol nacional quanto internacional. Seu nome ganhou ainda mais força depois da sua passagem pelo Fluminense, onde se destacou como artilheiro e uma peça essencial no time. Mas por que o São Paulo está de olho nele? O clube paulista vive um momento de reestruturação e busca incessante por reforços que tragam qualidade e experiência ao elenco, e Cano parece ser a peça-chave nesse quebra-cabeça. Embora não seja mais um jovem prodígio, Cano traz consigo uma experiência inestimável, tendo acumulado passes por diversos clubes e competições. Sua capacidade de marcar gols, principalmente dentro da área, é algo que chama a atenção dos dirigentes são-paulinos. A torcida tricolor, carente de um centroavante de qualidade, já começa a sonhar com o que o argentino pode agregar ao time. O São Paulo, que passa por um processo de renovação e busca por títulos importantes, tem apostado em nomes com mais bagagem para dar aquele salto de qualidade necessário. A chegada de Cano poderia ser o reforço que faltava para transformar o ataque do tricolor em uma ameaça constante a qualquer defesa adversária. Com o elenco que conta com algumas promessas, a chegada de uma figura consolidada poderia equilibrar as forças dentro de campo. A negociação está sendo tratada com bastante cautela. Embora informações sobre conversas entre os representantes do jogador e a diretoria do São Paulo sejam recorrentes, ainda não há confirmação oficial. No entanto, as fontes indicam que as partes estão bastante alinhadas e a negociação caminha para um desfecho positivo. A expectativa é que, caso se concretize, Cano chegue ao Morumbi como uma das grandes apostas do clube para a temporada. Germancano, com sua capacidade de se posicionar bem dentro da área e sua frieza diante do gol, já mostrou em sua passagem pelo Fluminense o que é capaz de fazer em competições de alto nível. Mesmo com a idade mais avançada, ele continua sendo um dos atacantes mais eficazes do futebol brasileiro, e é justamente esse faro de gol que o São Paulo busca. Sua contratação poderia trazer um novo equilíbrio ao ataque tricolor, que, nos últimos anos, tem sofrido com a falta de um centroavante de ofício. Além disso, a chegada de Cano representaria um salto no nível de competitividade do elenco, considerando sua experiência em torneios internacionais e sua capacidade de lidar com a pressão das grandes competições. O São Paulo busca protagonismo não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas competições internacionais. E a adição de um goleador como o argentino pode ser a chave para a busca de novos títulos. Outro ponto que fortalece a negociação é o fato de Cano ser um jogador muito querido pelos companheiros de equipe, sempre demonstrando seriedade e comprometimento. No ambiente de vestiário, o atacante tem fama de ser uma liderança silenciosa, sempre disposto a ajudar os mais jovens. Esse perfil de jogador é algo que o São Paulo tem procurado incorporar no seu elenco, visando criar uma atmosfera de união e foco.
Por outro lado, a chegada de Cano também pode significar o fim de uma era para o Fluminense. O argentino teve uma trajetória marcante no clube carioca, mas as conversas indicam que o time carioca não deve renovar seu contrato. A saída de Cano pode ser vista como uma grande perda para o Fluminense, que perderia seu principal goleador. A decisão de deixar o clube foi tomada, e a proposta do São Paulo parece ser irresistível. A torcida tricolor paulista, sempre ansiosa por novidades, já começou a demonstrar sua empolgação nas redes sociais. Embora ainda não haja nada oficial, o simples nome de Germán já foi o suficiente para gerar grande entusiasmo entre os fãs do São Paulo. O atacante é considerado um dos melhores do Brasil na sua posição e sua chegada poderia fazer toda a diferença na busca por títulos importantes. Os planos de Cano para a próxima temporada ainda não estão completamente claros, mas uma possível mudança para o São Paulo representa um novo desafio na sua carreira. O atacante, que se mostrou à altura das grandes competições ao longo dos anos, pode agora ter a chance de conquistar novos títulos com o São Paulo, um clube de grande tradição no futebol brasileiro. Para o argentino, a oportunidade de jogar em um dos maiores clubes do país é um convite irrecusável. Por outro lado, a expectativa em torno dessa contratação reflete a pressão que o São Paulo sente para fazer bons negócios no mercado de transferências. A diretoria do clube tem se mostrado ativa nas negociações, sempre buscando reforçar o elenco de maneira estratégica. Com o contrato de Cano em vias de se encerrar, a negociação parece ser uma questão de tempo. Além disso, o desempenho do São Paulo na temporada também será um fator determinante para atrair mais jogadores de renome como Cano. A equipe, que vem passando por uma reconstrução, precisa de resultados concretos para convencer grandes nomes a se juntarem ao projeto. O atacante argentino, com sua postura de vencedor, pode ser o líder que faltava para fazer a equipe chegar ao seu verdadeiro potencial. Germán Cano é conhecido pela sua habilidade em aproveitar as oportunidades dentro da área, algo que é raro de se encontrar. Para o São Paulo, isso é uma característica muito valorizada, pois a equipe tem tido dificuldades em capitalizar as chances claras de gol. Cano, por sua vez, tem uma incrível capacidade de transformar assistências em gols, o que poderia elevar o rendimento do time. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas a expectativa de que a negociação se concretize cresce a cada dia. O São Paulo não é o único interessado no atacante, mas parece estar em uma posição vantajosa, já que as conversas avançaram significativamente. A chegada de Germán Cano ao Morumbi seria mais do que uma simples contratação. Seria uma demonstração de força no mercado e uma afirmação de que o São Paulo está disposto a voltar ao topo do futebol brasileiro. Se concretizada, a contratação de Germán Cano será mais uma importante adição ao elenco do São Paulo, que já conta com algumas estrelas e promete muitas emoções para a torcida tricolor. O Morumbi pode em breve receber um dos maiores goleadores da última década no futebol brasileiro, e isso pode ser o ponto de virada para o clube na busca por títulos nacionais e internacionais. O futuro do São Paulo passa, agora, por Germán Cano. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.